dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa e no seu coração. Seja bem-vindo a mais um devocional. Todos os dias às 6 horas da manhã estamos aqui, iniciando um devocional, iniciando o dia na presença de Deus. Como é bom começar o dia na presença daquele que nos conhece, daquele que nos conduz plenamente. Como é bom iniciar o dia na presença de Deus. Seja muito bem-vindo. Não existe nada melhor do que amanhecer na presença de Deus. Nada melhor do que amanhecer na segurança de que esse dia foi criado, foi feito pelo Senhor. Por isso devemos viver esse dia plenamente, intensamente, na certeza de que Deus cuidará de todos os detalhes. Seja bem-vinda, Gi, Deus abençoe. Seja bem-vinda, Marta. Seja bem-vinda, Edásima, Deus abençoe. Vamos iniciar o nosso devocional. Iniciar o momento onde somos alimentados pela Palavra de Deus. Onde somos alimentados pelas verdades das Escrituras. É a verdade da Palavra que nos sustenta, que nos faz caminhar. É entendendo a Palavra que temos conteúdo dentro de nós, espiritualmente, para vencer. Vamos iniciar o nosso devocional. Hoje o nosso devocional está baseado no Salmo 23. No desafio do devocional que lemos, quando lemos o Salmo 23, eu comecei a preparar esse devocional, né? Bom dia, Dona Heloísa, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda. Bom dia. Queridos, queridas, eu sempre tenho falado aqui nesse devocional que a nossa vida tem as fases. A nossa vida não é uma linha reta. A nossa vida tem os seus altos e baixos. Altos e baixos. Bom dia, Vilma, seja bem-vinda, querida. A nossa vida, ela oscila. Eu sempre falo isso. A nossa vida, ela é como se fosse um batimento cardíaco. Ela tem os seus altos e baixos. Isso é sinal que estamos vivos. Isso é sinal de que existe aí um batimento cardíaco na nossa existência. E o segredo está como enfrentamos isso, como vivemos nessa oscilação da vida. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda, querida. Como é que a gente vive isso? Como é que a gente administra isso, né? Esse é o segredo. Todos nós temos os nossos desafios, demandas, preocupações, questionamentos. O segredo está como enfrentamos e como encaramos isso. É isso que define como iremos passar as fases da vida. E a vida tem as suas fases. A vida tem as suas fases. A vida tem os seus momentos. A vida tem momentos que não são eternos. Tudo na vida passa, tudo na vida tem um propósito, tudo na vida tem uma razão de ser. Mas uma certeza que precisamos ter no nosso coração é que, independente da fase da vida, seja ela qual for, Deus continua sentado no seu alto e sublime trono, governando a minha vida e a sua vida, independente da fase que ela esteja. Isso tem que ficar muito claro. E hoje o nosso devocional vai ser exatamente isso, as 4 fases da vida. Existem 4 fases na vida que passamos. E precisamos entender quando estamos passando, precisamos encarar, precisamos olhar de frente, precisamos entender que acima dessas fases da vida
Existe um Deus que governa. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. E eu quero começar esse devocional de hoje lendo com vocês o Salmo 23. Ele é um salmo curto, mas ele é um salmo muito conhecido de todos nós, é o Salmo de Davi, Salmo 23, mas ele tem grandes ensinamentos para a minha vida e para a sua vida. Como a palavra de Deus, ela é rica, de Gênesis a Apocalipse, ela é tudo aquilo que precisamos para vivermos, para crescermos, para amadurecermos. Cada fase da vida, ela tem o seu propósito, ela tem o seu lugar devido. Existe tempo para todas as coisas e precisamos saber administrar os momentos e as fases da vida. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda. Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso é um salmo de Davi. O Salmo 23, ele conta a história do rei Davi e também pode ser um panorama das nossas vidas. Se a gente olhar de forma detalhada esse salmo, ele pode ser um panorama da nossa vida. Davi passou por 4 ambientes ou estágios em sua vida até chegar onde realmente Deus gostaria que ele estivesse. Entenda que o objetivo de Deus para a vida de Davi é torná-lo rei, era torná-lo rei de uma grande nação, torná-lo rei do povo de Israel. Ele foi ungido para isso quando era garoto, quando era criança. Mas ele passou em 4 ambientes até se tornar rei. Esses 4 lugares ou momentos representam as etapas de busca, de crescimento, de plenitude da presença de Deus em nossas vidas. E eu separei esses 4 ambientes, mostrando através da palavra de Deus as 4 fases da nossa vida. E observa onde você está, qual fase você está vivendo, porque todos nós, um dia, passaremos por ela. Vamos refletir sobre a vida de Davi baseado nesse Salmo 23. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda. Mostrando as 4 fases da vida que passamos e que são necessárias para que possamos crescer, amadurecer e viver na plenitude de Cristo tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E a primeira fase da vida que eu quero destacar aqui são os pastos verdejantes. Essa fase é boa, né? São os pastos verdejantes. O Salmo 23, do versículo 1 ao 3, diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me-ei em pastos verdejantes. Ele guia-me imensamente às águas tranquilas, ele refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. O primeiro cenário deste salmo é o campo, são os pastos verdejantes. Davi era um pastor e cuidava de ovelhas. Por isso o texto começa falando de pastos, de água, de sombra e veredas. Davi se lembra do tempo que cuidava do rebanho do seu pai. E ele reflete nisso o cuidado de Deus para a nossa vida. Em todo o tempo Deus estava guardando a sua vida como um pastor que cuida das ovelhas. O Salmo 100, por exemplo, e vamos chegar nele, e ontem eu li esse Salmo 100,
ele fala exatamente que somos ovelhas do seu pasto e somos ovelhas de um pasto, de um grande pastor. E cada componente, se você observar na palavra de Deus, cada componente deste ambiente, que são os pastos verdejantes, tem o seu significado. Por exemplo, pastos verdejantes quer dizer alimento espiritual. São nos pastos verdejantes que as ovelhas se alimentam. São nos pastos verdejantes que as ovelhas têm o seu sustento. São nos pastos verdejantes que tem tudo aquilo que as ovelhas precisam. Bom dia, Norimar. Bom dia, Rose. Sejam bem-vindas, queridas. As águas tranquilas significa refrigério e sossego, tranquilidade. Nas águas tranquilas, as ovelhas bebem águas de forma tranquila. E vereda da justiça significa caminho correto. Esse era o ambiente inicial de Davi. Ele diz que ele estava no pasto verdejante, e lá ele tinha água tranquila, refrigera a alma dele nas veredas da justiça. Esse era o ambiente inicial da vida de Davi. Pastos verdejantes. Se você estiver nesse ambiente, aproveite o máximo. Enquanto contemplava suas ovelhas comendo na pastagem, bebendo água, caminhando nas trilhas corretas, onde não tinha caminho errado ali, Davi estava sendo preparado para cuidar do povo de Deus. Davi observava e ele entendia que o povo de Deus precisava de alimento, precisava de água para refrigerar a sua alma e precisava estar sempre no caminho correto, na vereda da justiça. Esse era o ambiente inicial da vida de Davi, como homem, garoto ali, sendo preparado. Sabe, queridos, o que eu aprendo com isso? Não desperdice os momentos e fases da sua vida, porque tudo tem um propósito de Deus, tudo tem um forjar de Deus, tudo tem um princípio estabelecido na soberania de Deus. Nesses pastos verdejantes, que era o primeiro ambiente de Davi, ele estava sendo preparado para algo maior. Afinal de contas, ele ia assumir um trono. Ele ia se tornar um rei. Esta primeira fase de Davi mostra o tempo que passamos em simplicidade, mas com a suficiência necessária. Talvez você se lembre quando você vivia uma vida, por exemplo, muito simples, mas cheia de paz, tranquilidade. Este é o período de preparação para algo maior. E esse era o momento em que Davi estava vivendo, pastos verdejantes, águas tranquilas. E eu tenho certeza, a Bíblia não fala, mas ele, como uma pessoa inteligente, uma pessoa que protegia suas ovelhas, tanto é que ele matou um leão, um urso, para proteger suas ovelhas. Ele estava ali contemplando os pastos verdejantes, as águas tranquilas. E ele que escreveu esse salmo. Então esse salmo deixa muito claro que ele observava todos esses momentos enquanto ele estava nos pastos verdejantes. Bom dia, meu amor, seja bem-vinda. Bom dia, Edna, querida, seja bem-vinda. Entenda que Deus cuida de você. Deus cuida de você. Sempre observe os elementos que fazem parte do contexto que você está vivendo. Como eu falei, essa primeira fase de Davi, chamado pastos verdejantes. Esses pastos verdejantes significa alimento espiritual, as águas tranquilas significa refrigério e sossego, e as veredas da justiça significa caminho correto, significa o caminho trilhado de forma correta. Esse é o cuidado de Deus na sua vida. Mas nem tudo são águas tranquilas, nem tudo são pastos verdejantes. E chega a segunda fase da vida. Chega a segunda fase da vida, que é o vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte.
morte. Versículo 4 do Salmo 23 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A segunda fase da vida de Davi é marcada por um ambiente oposto ao primeiro, totalmente contrário ao primeiro. O primeiro, ele estava num pasto verdejante, águas tranquilas, e agora o cenário muda. O cenário muda. Ao invés de pastos verdejantes, Davi agora está no vale da sombra da morte. No vale da sombra da morte. Afinal de contas, Davi se alistou no exército de Saul e se tornou seu escudeiro. Isso está em 1 Samuel capítulo 16. Por um tempo ele tentou conciliar o cuidado do rebanho com seu serviço militar. Em 1 Samuel 17 deixa claro isso, que ele tentava fazer as duas coisas. Ele tentava pastorear as ovelhas do seu pai, ele tentava manter os pastos verdejantes, as águas tranquilas, mas ele tinha que conciliar isso com o seu serviço militar. Afinal de contas, ele se tornou escudeiro do rei Saul. A partir do momento em que Davi vence o gigante, ele se torna um guerreiro. Ele venceu Golias, você conhece a história. Em 1 Samuel capítulo 18 nos conta isso. Ele venceu Golias e tornou-se um guerreiro ali. E aí o tempo foi passando, ele derrotou os temidos filisteus, inimigos do povo de Deus. E com o tempo ele passou a ser o comandante do exército. A fase da sua vida mudou, ele não está mais nos pastos verdejantes. Ele estava andando no vale da sombra da morte. A fase dele mudou. Neste tempo de guerra, Davi passou a ficar em trincheiras na batalha, escondido em cavernas escuras, lutando nos vales onde via a morte todos os dias. Em todo tempo ele buscava livramento e proteção do Senhor para a sua vida. A impressão que a gente tem é que ele não escreveu esse Salmo 23 num dia só. Esse Salmo 23 ele foi escrevendo de acordo com aquilo que ele foi vivendo. Antes ele estava nos pastos verdejantes, águas tranquilas, alimentando as ovelhas do seu pai. Mas agora, nessa outra fase que observamos na sua escrita do Salmo, ele estava atravessando o vale da sombra da morte. Essa segunda fase de Davi pode representar um tempo de luta, um tempo de enfermidade, ou qualquer outra situação considerada perigo para a sua vida. Sabe, quase todas as pessoas já passaram fases assim. Quando o combate é tão intenso, quando o combate está no seu ápice, que parece que estamos realmente atravessando um vale escuro da sombra da morte, onde não vemos possibilidade nenhuma. Esse período é importante, entenda isso, como eu falei no início, observe cada período, cada fase, tudo tem um princípio de Deus, tudo tem um propósito. Esse período é importante para experimentarmos o poder de Deus na nossa vida e aprender a ser dependentes completamente do Senhor para vencer. Se na primeira fase da vida Deus está cuidando de você, nessa segunda fase da vida Deus está te protegendo, Deus está te guardando. Eu não sei que fase que você está dessas duas, se você está nos pastos verdejantes, águas tranquilas, que bênção. Entenda que Deus está cuidando de você. Mas se você entrou no vale da sombra da morte, está vivendo algum problema que você acha que não tem solução, Deus está protegendo você. Deus está protegendo você. Mas aí entra a terceira fase da vida. A terceira fase da vida é a mesa do banquete. É a mesa do banquete. Salmo 23, versículo 5 diz assim: preparás uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge com óleo a minha cabeça e meu cálice transborda. A terceira fase de Davi muda novamente para um ambiente, um cenário totalmente diferente dos pastos verdejantes.
e do vale da sombra da morte. Agora Davi tornou-se rei e passou a morar no palácio e sentar-se à mesa de banquetes. Chegou a terceira fase de Davi. A terceira fase. E cada elemento dessa fase tem um significado, como vimos nos pastos verdejantes. Vocês estão comigo? Cada elemento desse cenário tem um significado. Mesa quer dizer vida abundante, vida farta. Vida abundante. Inimigos quer dizer vitórias e livramentos. Foi preparada uma mesa perante ele os inimigos. Unge com óleo é o poder do Espírito Santo, é o derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida. O cálice transborda, é o sustento, é a comunhão. É aquilo que você jorra para os outros. Davi se lembrava quando recebeu a sua primeira unção do profeta Samuel, e ele foi cheio do Espírito Santo. Isso está em 1 Samuel capítulo 16. Seus inimigos eram conduzidos à sala do trono, mas não podiam aproximar-se dele, tendo que respeitá-lo e reconhecer o seu poder. Ele bebia no cálice real, tendo refrigério, e comia no banquete que o sustentava. A mesa do banquete representa a fase de Davi em que conseguimos conquistar os nossos sonhos. Essa fase é a fase onde a gente realiza os nossos projetos, começa a conquistar os nossos sonhos. É um tempo de vitória após as lutas. Sabe, queridos, Deus tem uma mesa preparada para cada um de nós. E nessa mesa Ele tem o seu sustento, nessa mesa Ele nos livra dos inimigos, mostrando que essa luta acabou. Ele renova a unção sobre nós e faz o nosso cálice transbordar. Esta é uma fase, é um tempo de refrigério, é um tempo de conquista. E essa frase é a fase onde Deus tem vitória para você. A primeira fase dos pastos verdejantes, Deus te sustenta, cuida de você. A segunda fase do vale da sombra da morte, Deus está protegendo você, guardando você. E essa fase, que é a mesa do banquete, Deus tem vitória para mim e para você. Que fase da vida você está vivendo? E você passará por todas elas, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Porque é Deus que está conduzindo a sua vida, Deus que está te treinando, Deus que está te preparando para algo maior. Entenda isso. E chega a quarta fase da vida, que é a última fase, o último ponto que eu separei para o nosso devocional, baseado hoje no Salmo 23, que é a casa de Deus, a casa de Deus. O versículo 6 do Salmo 23 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa de Deus, na casa do Senhor, por longos e longos dias. A quarta fase de Davi revela aonde ele queria chegar, aonde ele queria estar. Muitos salmos de Davi falam da casa de Deus, mas durante o seu reinado não houve nenhum templo. Não houve nenhum templo. Contudo, o seu sonho era estar na casa do Senhor. Sabe, queridos, esse cenário passou a ser visualizado por Davi durante todo o resto da sua vida. A partir desse momento, Davi só pensava na casa de Deus. Se você não conhece a história, Davi não pôde construir a casa de Deus. O próprio Deus falou para ele que ele iria juntar recursos. Davi ia juntar recursos para que a casa de Deus fosse montada. Bom dia, cara, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Silvia. Davi disse que queria construir a casa de Deus porque ele não achava justo ele morar num palácio e Deus não ter a sua casa, o seu local. Mas Deus disse para Davi que sim, que a casa ia ser construída, o templo ia ser construído, mas não por ele, mas sim para o seu filho, Salomão. Porque as mãos de Davi eram mãos sujas de sangue, afinal de contas ele era um guerreiro, um grande guerreiro.
Neste tempo em que se dedicou à adoração ao Senhor, foi o tempo onde Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. E a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo. E como eu falei, ele quis construir um templo para o Senhor, mas Deus não permitiu. Davi tinha o desejo de construir um templo para Deus, mas Deus não permitiu. Isso você vê em 2 Samuel. Contudo, Davi recebeu a promessa de que um descendente seu, construiria o templo. E foi Salomão. Embora Davi nunca tenha entrado num templo, ele estava sempre com a sua mente e o seu coração voltado para o Senhor. Esta fase é a fase do propósito de Deus para nós. Essa quarta fase é os planos de Deus para a nossa vida. Sabe, precisamos buscar e viver intensamente na presença de Deus, se dedicando à casa do Senhor, se dedicando a uma vida de comunhão plena com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continue nesse caminho, fazendo a coisa certa. Entenda que eu e você somos templos do Espírito Santo e precisamos viver como tal, na presença de Deus o tempo todo. Temos um chamado para viver em Deus. Temos um chamado para servir a Deus. Temos um chamado para viver na casa do Senhor. Ali é o nosso lugar. Há um lugar para você na casa de Deus. E isso nos remete a entender que Deus está conosco o tempo todo. Essas são as 4 fases da vida. São as 4 fases da vida. Nós temos os pastos verdejantes. Nós temos o vale da sombra da morte. Nós temos a mesa de banquete. E nós temos a casa de Deus. Isso vemos bem claro no Salmo 23. Os ambientes e as fases que o rei Davi passou. E que todos nós passamos. Precisamos observar cada fase da vida, cada momento da vida, de forma com atenção, observando o que Deus quer com essas fases, porque através dela amadurecemos, crescemos, andamos em Deus. Tudo tem um princípio, tudo tem um propósito. O verso 6 do Salmo 23 termina dizendo assim: a bondade e a misericórdia me seguirão. Em cada fase da vida, queridos, Deus está conosco. Quando servimos ao Senhor, a sua bondade e a sua misericórdia nos segue por onde estivermos. E ela nos abençoa. Sabe, se você está nos pastos verdejantes, ou no vale da sombra da morte, ou na mesa do banquete, ou na casa de Deus, saiba que a bondade e a misericórdia de Deus te acompanham. A bondade e a misericórdia de Deus te acompanham em todas as fases da sua vida. Seja no pasto verdejante, seja no vale da sombra da morte, seja na mesa, no banquete preparado na presença dos seus inimigos, ou seja na casa de Deus. Sempre a bondade e a misericórdia de Deus irão te acompanhar. Reflita nesse salmo. Assim como Davi, a sua história também pode estar descrita nas palavras desse texto que lemos. Pense nos lugares onde você passou, pense nos momentos em que você viveu, e você verá que Deus tem um projeto maravilhoso para a sua vida. Você verá que Deus tem um plano maravilhoso para você. O Salmo 23 nos ensina muito. Nos ensina que se você está no pasto é porque Deus está cuidando de você. Se você estiver no vale da sombra da morte, Deus está te protegendo. Se você está no banquete, na mesa preparada, diante dos seus inimigos, entenda que Deus está te guardando, te guiando e te dando sustento necessário. Se você está na casa de Deus, permaneça aí para sempre, porque aí é o seu lugar. Aí é o seu lugar. Amém, queridos? Esse é o devocional de hoje. Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês, as 4 fases da vida, baseada no Salmo 23.
que possamos viver cada momento e não desperdiçar esses momentos, porque cada fase, cada momento que Deus nos permite viver é porque Ele tem algo a nos ensinar, Ele tem algo a fazer conosco, através dos seus princípios e dos seus planos traçados para cada um de nós. Não perca a oportunidade de viver cada momento, não perca a oportunidade de viver cada fase da vida, não perca a oportunidade de ser ensinado por Deus. Por Deus. Existem fases na vida e todas elas precisam ser vividas plenamente, enxergando a bondade de Deus, enxergando a misericórdia de Deus, enxergando o amor de Deus. Deus é bom. Observe, enxergue a bondade de Deus em todas as fases da sua vida. Amém? Vamos orar. Vamos orar para que Deus confirme essa palavra no nosso coração, para que Deus possa estar conosco neste novo dia. Queremos viver nessa nova semana que está chegando, entender que onde estivermos, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus nos seguirão. Eu não sei que fase você está passando, mas viva todas elas intensamente, observando tudo aquilo que o Senhor tem para te ensinar nessa fase e nesse momento, porque Ele está te sustentando, Ele está te guardando, Ele está te protegendo, Ele está te ensinando, Ele está te forjando e Ele está te preparando para algo maior. Depois de todas essas fases, Davi se tornou rei, um dos maiores reis da história. Até hoje ele é muito amado por aquele povo. Deus está te levando para algo maior. Deus está te levando para um nível maior. Deus está te levando para um momento maior da sua vida. Aproveite as fases da vida e se prepare em todas elas para que você possa viver o extraordinário de Deus lá na frente, porque tudo faz parte de um processo, tudo faz parte de uma preparação para que você possa desfrutar das gloriosas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar para que a gente possa finalizar esse devocional na certeza dessa palavra de hoje, para que Deus possa nos fortalecer em Cristo e vivermos hoje o dia plenamente na sua presença. Amém? Coloca a mão no seu coração, faça aí do seu lugar um altar. Nós somos templo do Espírito Santo, e se somos templo do Espírito Santo, somos um altar vivo na presença de Deus. Esse lugar aí que você está é santo, porque Deus se faz presente. Deus está aí com você. Ontem falamos sobre os atributos de Deus, e um deles é que Ele é onisciente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui comigo, está aí com você. Vamos orar, ore com fé. Ore na certeza de que Deus está com seus ouvidos inclinados para ouvir a nossa voz, e como eu sempre falo, Deus ama ouvir a nossa voz. Então fale com Ele. Fale com o seu Pai, que te ama profundamente, te ama completamente. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, continuamos na Tua presença essa que nos conforta, presença essa que nos corrige, nos orienta, presença essa que nos transforma e nos faz viver plenamente a Tua vontade sobre nós. É impossível ficar do mesmo jeito na Tua presença, porque tudo muda, tudo volta no seu devido lugar. Obrigado, Pai, obrigado por nos acordar nesta manhã e nos trazer aqui diante da Tua presença. Poderíamos estar fazendo outra coisa, mas preferimos estar aqui, ouvindo a Tua palavra, sendo direcionada por ela, aprendendo através dela. Obrigado, Senhor, obrigado por esta palavra que nos mostra que a nossa vida é dividida em fases. Temos os nossos pastos verdejantes, temos também o vale da sombra da morte, temos um banquete preparado para nós e temos a Sua casa, o local onde desejamos ardentemente habitar todos os dias da nossa vida. Obrigado por nos fazer entender que todas as fases da vida são passageiras,
mas que elas têm um propósito, um significado, elas têm um ensinamento para cada um de nós. Porque os nossos melhores dias estão na nossa frente. Os nossos melhores dias, as nossas melhores conquistas, a nossa melhor fase da vida está diante de nós. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, tire tudo aquilo que nos faz nos apegar ao passado, que nos faz olhar para trás, que nos paralisa e que não nos deixa caminhar em direção ao lugar que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que possamos sempre olhar para frente, confiante de que o melhor ainda está por vir e de que, com certeza, viveremos o melhor do Senhor sobre nossas vidas. Pai, obrigado. Obrigado porque uma palavra como essa nos traz de volta para o trilho da vida, nos traz de volta para a direção correta. Que esta palavra possa, Pai, produzir frutos do entendimento no nosso coração. Que possamos, no dia de hoje, sempre lembrarmos dessas fases da vida e que cada fase dessa possamos aprender, possamos extrair a Tua bondade e a Tua misericórdia que sempre nos seguirão aonde estivermos. Pai, em nome de Jesus eu te peço por todos aqueles que estão online comigo agora, que esta palavra toque o coração deles, que eles possam verdadeiramente ficar atentos, observando a fase da vida que eles estão passando e dessa fase extrair a Tua bondade, extrair a Tua misericórdia, extrair os princípios que o Senhor tem para ensiná-los nesta fase da vida. Por isso, reanima, dê ânimo, dê coragem, dê ousadia e renove a Sua presença na vida de cada um deles, Pai. Visita agora aqueles que precisam de uma solução hoje, aqueles que precisam de uma tranquilidade, uma paz de espírito. Remove tudo aquilo que não provém da Tua vontade, Pai. Toda tristeza, todo medo, toda angústia, toda dúvida, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo, que haja somente espaço para a Tua presença. Que eles possam Te amar cada vez mais, que eles possam caminhar alicerçado na Tua palavra cada vez mais e que eles possam ser cheios do Espírito Santo para conduzir a vida com sabedoria em Teu nome, Senhor. Eu não peço só por eles, mas peço por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra produza frutos no coração deles também. Que esta presença que sentimos aqui esteja neles, visitando, os guardando, os protegendo. E que eles possam observar e viver cada fase da vida de uma forma plena no Senhor. Obrigado. Obrigado por todos esses que estão aqui, Pai. Abençoa a casa, a família, os filhos, os negócios. Que eles tenham uma semana extraordinária na Tua presença, cheio da Tua graça e do Teu favor sobre a vida deles. Obrigado por esta manhã, por esse novo dia que está começando. E eu tenho certeza que será um dia extraordinário, porque esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado pela Tua misericórdia e pela Tua bondade, que nos seguirão para sempre. É no nome de Jesus que eu oro. É no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que essa palavra seja vida no coração de vocês. Que vocês possam continuar ouvindo essa palavra durante o dia. Que ela possa ecoar no coração de vocês. E que vocês experimentem e vivam as fases da vida, na certeza de que Deus está cuidando de todas as coisas. Amém? Vamos continuar o nosso devocional, o nosso desafio do devocional. Hoje vamos ler o Salmo 73 e vamos continuar caminhando firmes na certeza de que Deus cuida de todas as coisas. Amém, queridos? Que vocês tenham uma semana extraordinária na presença de Deus, que a graça, o amor de Deus esteja com vocês. Descansem no Senhor, continuem firmes, vivendo um dia de cada vez. E tudo isso, todas as fases da vida passam. Tenha paciência e aprenda mais do Senhor todos os dias. E amanhã, se Deus permitir, estarei aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento na presença de Deus. Deus nos dando graça, força, vamos caminhando. Estamos caminhando aí para o 10º mês de devocional, de domingo a domingo, todos os dias às 6 horas da manhã. Chama mais alguém e
vamos fazer esse grupo crescer e espalhar esperança para aqueles que precisam de esperança. Amém? Que Deus os abençoe, querido. Obrigado pelo carinho de vocês. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Fiquem com Deus e até amanhã.